Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Estou mais uma vez aqui na live do pastor Arthur, culto em seu lar, com a incumbência de trazer uma reflexão. E para isso eu quero ler no Evangelho de Mateus, capítulo 4, que diz assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, joga-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei, prostrando você me adorar. Então Jesus lhe disse: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Meus irmãos, foi necessário que Jesus passasse por essa tentação. Era necessário que Jesus fosse tentado pelo diabo. Isso porque Jesus veio pagar o preço que a justiça de Deus exigia pela nossa redenção. E para isso era necessário que ele fosse tentado pelo diabo e vencesse essa tentação. Além dessa questão, também nós percebemos que um objetivo da tentação de Jesus foi de nos emitir algumas lições importantes acerca das nossas próprias tentações e acerca das saídas que temos de Deus para elas. Veja que o diabo fez 3 propostas para Jesus, e nessas 3 propostas estão embutidas questões essenciais, as quais nós podemos perceber nas inúmeras tentações emitidas pelo diabo ou feitas pelo diabo a nós, seres humanos. E aí nós mesmo, depois de salvos, ainda estamos sujeitos a estas tentações. Na primeira delas, o diabo propõe a Jesus que transforme pedras em pães. Isso porque Jesus está em jejum há 40 dias e 40 noites. E o texto sagrado diz que Jesus teve fome. E é exatamente no momento da fome que o diabo faz essa proposta para Jesus. Eu presumo que não existia problema nenhum em Jesus transformar as pedras em pão. A questão é que era uma ordem do diabo. E era uma ordem do diabo em cima da necessidade de Jesus. É como se o diabo estivesse questionando o cuidado de Deus para com as nossas necessidades. Mais especificamente as necessidades terrenas. E aí Jesus, então, apresenta uma saída da parte de Deus para essa questão, e ela é essencial para nós, porque Jesus diz assim: olha, não é o pão o sustento necessário e suficiente à vida humana. Existe ainda algo mais importante para o ser humano do que o próprio pão que alimenta o seu corpo, que é a palavra de Deus.
Então Jesus está dizendo, olha, mesmo em detrimento das nossas necessidades, as mais essenciais, a palavra de Deus ainda é mais importante. Se alimentar dela, se alimentar dos ensinamentos de Deus, da sua presença, do seu amor, ainda é mais importante do que as questões mais vitais da existência. E aí, Jesus está dizendo, olha, a necessidade humana não pode subjugar, em hipótese alguma, a nossa busca pelo suprimento das nossas necessidades espirituais. Essas são mais importantes. É mais interessante que eu esteja em comunhão com Deus, suprido da sua palavra, do que o suprimento de qualquer necessidade humana. Por que eu digo isso? Porque às vezes, em meio às necessidades, as mais cruciais, a gente será tentado pelo diabo, né, a questionar Deus, ou a desconfiar da provisão, da providência de Deus, e aí titubear quanto à nossa vida espiritual. Mas aí Jesus está dizendo, não, a vida espiritual ela não pode ser afetada pelas necessidades humanas. A palavra de Deus ainda deve ser buscada em meio às necessidades, e ela é mais importante do que o suprimento dessas necessidades. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Ele. Na segunda oferta que o diabo faz a Jesus, nós encontramos uma sutileza que também é presente nas nossas tentações do dia a dia. Porque Jesus é levado pelo diabo a um lugar alto, mais especificamente ao pináculo do templo, e o diabo manda ele saltar daquele lugar na expectativa de ser apanhado pelos anjos. E ele usa um texto bíblico, que é o Salmo 91, e esse texto cabe a Jesus, né? Foi escrito por causa de Jesus, pelo menos esse trecho. Pode se aplicar a nós, mas se aplica mais especificamente a Jesus, né? E diz, Jesus, se você saltar, os seus anjos vão lhe guardar, porque está prometido. Deus vai mandar os anjos, o Pai, para lhe guardar. Mas Jesus diz, olha, não há necessidade de tentar Deus. E essa é uma sutileza que permeia muitas questões na vida humana. Porque a gente pode querer que a nossa vontade se sobreponha à vontade de Deus. Que a gente pode querer que o suprimento das nossas necessidades, dos nossos desejos, principalmente dos nossos mais importantes anseios, sejam subjugados ou subjuguem a vontade de Deus. A gente pode querer dizer assim, olha, mas eu preciso disso. E se eu preciso disso, Deus tem que me dar. Deus tem que me dar. Ou eu quero isso. Às vezes não é nem eu preciso, é eu quero. E se eu quero, Deus tem que me dar. Deus não tem que me dar nada, não. Deus não tem obrigação nenhuma para comigo. A sua vontade é soberana. E Ele é santo. E eu me encontrava como renegado ao afastamento eterno dele. E Ele me reconciliou com Ele na cruz do Calvário. Ele não tem nenhuma obrigação para comigo. Agora, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é amor. A Bíblia diz que Ele é o próprio amor. E aí, pela sua bondade, amor e misericórdia, Ele me dá tantos bens. Me protege, me guarda. Bendito seja o seu nome para sempre. Mas eu não posso exigir, eu não posso querer que Deus faça as coisas que eu quero que Ele faça só porque eu quero que Ele faça.
Olha, eu vou pular desse pináculo aqui. Já pensou a proposta do diabo para Jesus? Pular desse pináculo aqui só porque Deus prometeu que me seguraria. E eu vou pular e ele me protege. Pronto. Né? Ora mais. Isso não tem cabimento, né? Porque implica em tentar a Deus. E eu não posso tentar a Deus. E é interessante que Jesus mostra que a Bíblia, ela precisa, ou a palavra de Deus, ela precisa ser aplicada de forma sistemática. Tem uma previsão dizendo que Deus me protege, mas tem outra dizendo que eu não posso tentá-lo. Bendito seja o seu nome. Se por um lado a Bíblia me garante que o Senhor me guarda, por outro o Senhor manda eu tomar cautela, manda eu ser prudente, principalmente com as coisas que eu exijo, com as coisas que eu quero, com as coisas que eu desejo. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Ele para sempre. Aleluia. E na terceira oferta, nós encontramos talvez aquilo que mais permeia as tentações da vida, né? Quando o diabo mostra a Jesus os reinos do mundo e oferece a ele esses reinos desde que ele o adore. E aí Jesus diz, olha, não é possível, porque só devemos adorar a Deus. Só a Deus deve ser adorado. E essa tentação mostra que o diabo, muitas das vezes, ele oferece as coisas dessa vida, ele oferece prazeres, poder, dinheiro, em detrimento da adoração a Deus. E aí, meus irmãos e irmãs, mesmo você que é servo, serva de Deus, que se reconciliou com Deus por meio de Cristo, está sujeito a ser tentado a trocar a adoração pelas coisas que agradam os olhos, pelas coisas desejosas dessa vida, por aquilo que deseja o coração humano e caído. O diabo, ele oferece tanta coisa em troca da adoração, tanta coisa. Nós vivemos na era do entretenimento. O entretenimento está ao nosso redor, de todos os lados. É muito acessível. A gente tem um sem número de opções de se entreter. Por outro lado, também existem um sem número de mensageiros dizendo para nós que nós devemos buscar uma vida afortunada, uma vida regalada, uma vida de excessos, para satisfazer o nosso próprio ego, né? A nossa expectativa de conquista, de vitória. Mas veja bem, essas coisas não podem sacrificar o meu espírito de adorador. Glória a Deus. Eu tenho que ser adorador acima de tudo. Eu tenho que ser adorador em todas as circunstâncias. Eu tenho que ser adorador se tiver e se não tiver. A adoração é mais importante. E eu não posso render a minha adoração aos caprichos do diabo ou da carne ou da vida humana. Eu devo adorar a Deus. Se tiver, amém. Se não tiver, amém também. E eu devo adorar somente a Ele. Somente a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Esse é um preço que muitas das vezes o diabo cobra para os homens que o adoram, para os homens que o seguem. Ele os retribui com riquezas e muitas vezes com poder, mas eles são obrigados a adorar o diabo, em vez de adorar a Deus. Mas nós não.
nós só temos um objeto de adoração, que é o Senhor nosso Deus. Só Ele adoramos e por nada deixamos de adorar. Que o Senhor nos abençoe no dia da sua graça, que nesses dias de dificuldade a gente entenda que o essencial é o espiritual. O essencial é a palavra, é a presença, é o amor de Deus. E que se nós estivermos alimentados pela palavra de Deus, as demais necessidades, elas não significarão para nós, em nenhum momento, empecilhos para a nossa fé. Nós sempre vamos crer em Deus, se estivermos bem alimentados pela palavra. É ela que nos sustenta, espiritualmente falando. É ela que nos dá ânimo. É a palavra que nos dá força. É a palavra que nos encoraja. É a palavra de Deus que nos leva seguros à eternidade com Deus. O Senhor nos abençoe e nos dê da sua graça infinita. Amém.